Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Edmilson Verca que realize a leitura do versículo da Bíblia. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 9/6/2025. Ofício número 488/2025 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 240/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho. Convite para lançamento oficial da Frente Parlamentar, Invasão Zero, a realizar-se no dia 1º de julho de 2025, terça-feira, às 17 horas, no Auditório Antonieta de Barros, sede da Alesc, em Florianópolis. Ofício número 2484/2025 do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, IDEAS, em resposta ao requerimento número 237/2025, da autoria do vereador André Flenink. Ofício número 66/2025 do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 261/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 004/2025 da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 232/2025, da autoria do vereador Cezão do Táxi. Ofício número 137/2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 241/2025, da autoria do vereador Edmilson Verca. Ofício número 11/2025 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 227/2025, da autoria de toda a edilidade. Ofício número 141/2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 247/2025, da autoria do vereador André Flenink. Ofício número 12/2025 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 228/2025, de autoria dos vereadores André Flenink e Kátia Oliskowski. Projeto de Lei Ordinária, número 050/25, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Aluno Zelador e o Programa 5S Escolar no âmbito das escolas públicas do município de Canoinhas e da outras providências, da autoria do vereador André Flenink. Ofício 140/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de Lei 51/2025, que cria o Programa Municipal de Saúde do Solo do município de Canoinhas, de Santa Catarina e da outras providências. Ofício 142/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de Lei número 52/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional através de superávit financeiro. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de Lei Ordinário número 044/2025, que cria vagas de técnico em enfermagem e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 45/2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Primeira votação, projeto de lei ordinário número 046/2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 047/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional através de superávit financeiro e dá outras providências. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 227/2025, de autoria do edil André Flenink, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, realizar um estudo de melhoria de sinalização de trânsito no cruzamento entre as ruas Vidal Ramos e Eugênio de Souza. Indicação número 228/2025, de autoria do edil André Flenink, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, realizar a manutenção da rua Alvino Volken, no bairro Alto da Tijuca. Indicação número 229/2025, de autoria do edil André Flenink, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a realização de melhorias no sistema de drenagem ao fim da rua Nazir Cordeiro, em frente à residência 1701. Indicação número 230/2025, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, a conclusão da obra das calçadas da Unidade Base de Saúde da Coab 1. Indicação número 231/2025, da autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizado o conserto do asfalto na rua Irineu Ramos, em frente à residência de número 15, local onde houve intervenção da prefeitura para a instalação de tubulação.
Indicação número 232, 2025, da autoria do edil Cezano do Táxi, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a substituição da tampa da fossa localizada na Praça Lauro Miller, atrás do ponto de táxi, próxima à quadra esportiva. Indicação número 233, de 2025, de autoria da vereadora Cátia Lescova, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a manutenção da rua Guilherme Hauck e transversais, no bairro Alto das Palmeiras. Indicação número 234, de 2025, que autoriza de autoria da vereadora Cátia Lescova, que solicita a senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Tracan, a análise de viabilidade para a construção de uma rotatória na curva de entroncamento das ruas Emílio Ferreira de Souza e Reinaldo Rum, no bairro Piedade. Seria isso, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Cezano Táxi. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais. E boa noite aos públicos que estão nos assistindo presencialmente. Queria falar sobre essa boca de lobo que está aberta na Praça Lauro Miller. Todo mundo sabe que foi feita uma reforma na Praça Lauro Miller, mas infelizmente ainda ficou boca de lobo aberta, principalmente causando mau cheiro no centro da cidade. Foi gastada uma quantia de dinheiro muito alta para reformar a Praça Lauro Miller, mas ainda não ficou boa ainda a praça, principalmente na rede de esgoto, com aqueles banheiros que foram reformados. Eu acho que deveria ser feito mais um estudo novamente, juntamente com planejamento, juntamente com ali o pessoal, juntamente ali com o pessoal da secretaria que faz esse estudo, juntamente com ali os pessoas, me esqueci o nome agora, me desculpa, que faz esse estudo para ser feito esse estudo e novamente voltar lá na Praça Lauro Miller e ver o que deve ser feito para arrumar essas bocas de lobo que estão abertas lá causando mau cheiro. E não só o mau cheiro, como também as famílias que frequentam e andam ali, perigoso cair uma criança dentro daquelas bocas de lobo. Então que venha a ser arrumado o quanto antes para não causar mais transtorno para essas famílias. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Mais algum inscrito? Vereadora Cátia Lescova. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora, vereadores, funcionários da casa, comunidade que nos assiste pelas redes sociais e aqueles que aqui se fazem presentes, colegas da saúde, o maestro Paulo, todos que nos acompanham aqui, muito boa noite. Então, eu somente gostaria de reforçar as minhas indicações nesta noite, que são em relação a algumas ruas no Alto das Palmeiras, e principalmente há uma indicação no bairro Piedade, ali atrás da Moresc Pneus, onde tem acontecido alguns acidentes ali. O trânsito acaba gerando, apesar de ter lombadas, as pessoas não respeitam os limites de trânsito, oferecendo risco à população e aos pedestres que por ali circulam. E seria ali como sugestão a construção de uma rotatória. Não sei se seria, e aí o Detracan que pode fazer esse estudo mais aprofundado, junto com a Secretaria, de repente, de Planejamento, para ver qual modelo de melhoria melhor se aplica naquela região. Mas seria visando a qualidade e a segurança da comunidade naquele trajeto. Muito obrigada. Mais algum inscrito? Vereador André Frenick. Com a palavra, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os meus colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui presencialmente pelas redes sociais. Hoje temos um bom público nessa casa, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar em especial meu colega, irmão Ivan Lourenço de Moraes, seja bem-vindo novamente a essa casa. Sobre as minhas indicações. A primeira indicação minha de hoje é sobre todos nós acompanhamos pela mídia, um acidente que envolveu uma viatura da Polícia Militar e mais um civil. Foi comprovado através de imagens e vídeos uma situação de imprudência. Novamente, nós pagamos por uma questão de imprudência. Eu não estou aqui para julgar a pessoa, mas felizmente aconteceu um problema que, pelo que é relatado e é verificado, é rotineiro naquele cruzamento. Já foi feito algumas solicitações nessa casa para fazer um semáforo nesse cruzamento, mas não é viável porque nós temos 2 semáforos nos cruzamentos próximos, ali o que acabaria afunilando o trânsito não teria fluidez. Porém, nós temos que ter algum meio de verificação naquele local, até mesmo de punição para as imprudências, para evitar que aconteçam acidentes novamente.
Dessa vez foram perdas apenas materiais, mas um dia pode ser uma vida. E o que nós pudermos fazer para prevenir, principalmente erros humanos, ou dar uma punição, é o dever do poder público. Tenho aqui 2 solicitações de melhoria de drenagem. Nessas 2 ruas, tanto ali no Alto da Tijuca, na rua Alvino Volkmann, quanto na rua Nazir Cordeiro, nesses locais em que foram apontados, existe um acúmulo de água. E o que foi verificado? Os bueiros estão no nível acima do nível da rua. Daí, óbvio, por uma questão física básica, que a água não vai ser absorvida por esses bueiros. Então, eu peço uma solução, seja pela Secretaria de Obras e também para a Secretaria do Planejamento, para fazer o ajuste. Muitas vezes esses bueiros não foram nem construídos pelo poder público, foram construídos num certo momento por um antigo proprietário. Não houve uma fiscalização adequada e hoje o município tem que arcar com uma despesa que poderia ser evitada. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra, vereador. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores, de volta, mais uma vez. Queria pedir para o nosso assistente Henry lá mostrar as fotos para nós, faz favor. Então, meus amigos vereadores, essas fotos que está aparecendo aí é no postinho da Coab 1. Essa calçada foi iniciada em 2024, mês 11, dia 20. Prazo de 230 dias. Mas, conversando com o pessoal do planejamento e com o engenheiro, ele falou que essa empresa ela não está cumprindo com as demandas de estar prestando serviço para Canoinhas. E essa empresa eu acho que foi encerrada a licitação com ela. Essa foto não, volta no postinho. Então, não tem como os cadeirantes entrar para dentro do postinho. E justamente a hora que eu estava chegando lá, ainda estava chegando uma pessoa saindo uma pessoa cadeirante. E tivemos que ajudá-la a entrar no carro. Se vocês puderem ver na foto seguinte, vai aparecer lá ela com a perna quebrada e não consegue sair de cadeira de roda para estar indo até o seu carro. Volta. Volta. Aí, ó. Então, o pessoal fala, o Cezão tá brincando, o Cezão não tá falando coisa que não é verdade. Isto é verdade. Então, quando se fala em saúde, não se fala só em médico. Se fala em estabilidade, se fala em conforto para as pessoas, que vai até os postos de saúde, que vai até os pronto atendimento procurar, né, para ser consultado, para estar buscando remédio, para estar, né, fazendo o que deve ser feito lá no posto de saúde, mas infelizmente, ao se deparar com isso daí é muito triste. Então, fica aqui o meu apelo, né, Secretaria de Planejamento, a todos também que fazem parte, né, os órgãos competentes, para estar fiscalizando e cobrando que essa calçada seja feita o quanto antes. As próximas fotos que tá aparecendo ali é na frente da casa de um morador, também na Coab 1, que eu estava descendo lá e já me parou para falar. Também já fiz um requerimento para pedir respostas sobre isto. O que acontece? Rua Arineu Ramos, em frente à casa número 25. Foi feito um trabalho há 3 meses atrás. Foi aberto para colocar tubo para ter vazão de água. Se puder soltar o vídeo ali. Para ter vazão de água. Mas, infelizmente, ao ser cortado o asfalto, não foi colocado nada. Foi colocado simplesmente só pedra. E como que as pedras vão conter a água? E ali embaixo tinha um bueiro. E todas as pedras que desceram, acabou trancando o bueiro. E essa água não tem invasão, não tem para onde ir. Está entrando dentro da escola Castelo Branco. Semana passada eu falei também, aqui na Câmara dos Vereadores, para ser feito um estudo que seja feito e já concluído o trabalho. Se não tiver massa asfáltica, pode jogar um concreto, pode jogar qualquer outro material, menos pedra, porque a pedra não segura a enxurrada. Aí estava dando uns 60 centímetros, não tem como os moradores entrar dentro da casa
e são 2 pessoas de idade que moram ali e não conseguem recolher nem seus carros e tem que pedir ajuda para entrar dentro da casa. Elas sobem lá no começo da esquina e descem rodeando a calçada até chegar nos seus portões porque elas não conseguem entrar dentro da casa. Então fica aqui o meu apelo a essa casa, principalmente a administração, que seja feito algo quanto antes. Eles já procuraram os órgãos competentes, mas não tiveram resposta. Então estou aqui mostrando isto, cobrando, falando que tem que ser feito, mostrando mais uma vez, reforçando que seja ser feito o quanto antes, principalmente a calçada no posto de saúde do bairro da Coab 1, que seja feito o quanto antes, nem que seja só feito uma rampa de acesso ali onde que as pessoas entram na primeira porta principal, para as pessoas conseguirem transitar por ali. Então, fica aqui meu apelo a essa casa, fica aqui meu apelo a todos os meus amigos, colegas vereadores, para nós buscar juntos solução para esse problema dessas famílias que estão sofrendo. Fica aberta uma parte. Senhor presidente, Vereador. quero aqui cumprimentar os demais vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha nessa casa aqui, que nos assiste pela internet. Uma boa noite a todos. Esse caso da rua Irineu Ramos, na Coab 1, ela dá bem de frente ali aquele espaço do campinho atrás do colégio ali, Castelo Branco. E o que ocorreu ali, vereador? Ali ocorreu que a tubulação que tinha ali, ela acabou minando, entupiu a tubulação, acabou minando, né? E ele abaixou, ele fez um valetão enorme ali. A Secretaria de Obras foi lá, há 3 meses atrás, que Vossa Excelência tem falado, e fez os reparos ali, o conserto, e o que a Secretaria de Obras fez no momento foi colocar com pedra. Como ela é uma rua com bastante caída, com essa chuva, ele vem e acaba acontecendo essa enorme erosão ali, essa valeta ali, causando dificuldade para as famílias que moram ali entrar nas suas residências. Há uns 15 a 20 dias atrás, foi apresentada uma indicação aqui solicitando providência do conserto desse mesmo problema que Vossa Excelência hoje apresenta aqui, né? Eu sei que ali para amenizar a situação seria uma massa, sendo ela concreto ou massa asfáltica. Como que já existe a rua pavimentada com asfalto, né? E quando eu apresentei essa indicação, a gente percebeu que tinha uma empresa aí na cidade fazendo os tapa-buracos. Eu não sei se a empresa só vai fazer onde já está decretado ou poderia ser feito aleatório caso não tivesse, né? Mas foi uma indicação para a Secretaria do Planejamento também, que é a que trabalha com a liberação das massas asfálticas. Mas a gente pede encarecidamente que seja a Secretaria de Planejamento ou a Secretaria da Infraestrutura para que se tome providência, porque não há possibilidade de continuar esse problema do jeito que está ali, né? Causando esse transtorno para as famílias que moram nesta rua, na Coab 1. Continua a discussão. Boa noite, colegas vereadores, público que nos assiste, tanto presencialmente quanto online. Então, hoje a equipe do Azilton, né, com o Romalino, já fizeram toda essa parte de recolocação do material ali. Então, esse trecho tem que ser feito com massa quente mesmo, né? Tem sim uma empresa 3G que está fazendo essa parte de pavimentação. Então, é feito toda a metragem, a ferição e colocado essa massa quente através da metragem que é pré-determinada. Então, semana passada eles não trabalharam porque tinham expectativa de chuva, né? A massa quente ela tem que estar numa temperatura certa, ideal para ser aplicada, senão ela não faz a colagem. Então, essa questão da massa, da entrada, da recomposição da entrada já foi feita hoje. Até o Azilton me está assistindo, o pessoal está assistindo e passou as imagens, porque todos os serviços são feitos com georreferenciamento. A gente agora, toda vez que eles trabalham, eles tiram uma foto e georreferenciam com hora e data, que é importante para o nosso controle ali de atividades. E também, com relação ao posto, realmente, o engenheiro que estava lá, o Leandro, né,
é um excelente funcionário de carreira nosso, ele notificou a empresa, desclassificou a empresa recorreu, porque queria continuar a obra, mas se não estava conseguindo manter os prazos, não tinha como manter ela recorreu na justiça, e graças a Deus, né, a justiça tomou a decisão certa, né, que o Leandro tinha todo o referencial técnico que eles não estavam executando a obra, né? Então eles chegaram até a alegar aditivo por causa de tempo, né? Mas a gente passou praticamente 4 meses sem chuva, né? Então não tem essa desculpa, né? Não tinha até semana passada essa desculpa, e foi colocado numa nova licitação. Foi feita uma nova licitação, foi desclassificado, inclusive a prefeitura vai fazer uma declaração de idoneidade para essa empresa. Então, ela não vai mais poder participar da licitação aqui no município de Canoinhas. Então, isso já é um ponto positivo, que essas empresas que não conseguem executar o serviço é uma coisa que realmente é necessário, não só desclassificar elas, quanto fazer esse certificado de idoneidade, porque o certificado de idoneidade permite com que elas não participem mais de processos licitatórios, né? Então, esses, realmente, eu chamo de picareta, né? Quem quer me processar, que me processe, mas esse tipo de gente não pode trabalhar mesmo no serviço público, como o próprio vereador viu, né? Então, o transtorno, né? Porque teve que ser quebrado todas as calçadas, e eles não estavam refazendo as calçadas, imagina, então nem quebrasse, né? Nem fizesse, se não tinham condições, mas foi feito isso. Então, o engenheiro Leandro repassou todo o processo ali para mim, né? Sobre a desclassificação dela, inclusive de ser feito todo o memorial fotográfico para ter realmente fundamentação, né, para a gente desclassificar esse tipo de empresa. Eu acho que empresa boa tem que ser exaltada, tem que ser obra boa, tem que ser elogiada mesmo. Mas o que é ruim tem que realmente chispar do município aí, e que seja até inclusive uma das coisas que o nosso estado deveria fazer mais, a gente ter que esses atestados de idoneidade, eles deveriam valer para todo o estado, porque às vezes a empresa é desclassificada aqui, mas vai em outro município fazer obra e assim por diante, né? Ela vai migrando de município em município. Eu acho que esses atestados de idoneidade nós tínhamos que, junto com os órgãos que são responsáveis pelos municípios, a gente ter uma integração desses dados, né? Para que a empresa pudesse não participar de outras licitações no estado inteiro, né? Porque eu digo assim, não existe esse negócio de trabalhou bem aqui, não trabalhou bem lá. Então, se não trabalha bem, não trabalha bem em lugar nenhum. Mais algum inscrito? Senhor presidente. Vereador? Só não posso deixar aqui de fazer um breve elogio à equipe de engenharia que nós temos na carreira pública do nosso município, que são os profissionais concursados. A gente tem que analisar, do ponto de vista, o quão é importante esse profissional. Se uma empresa dessa não fosse fiscalizada de uma forma adequada, nós teríamos um prejuízo para o nosso público, para a nossa população. Como muito bem citou o vereador Cezão, deficientes físicos, a calçada não está concluída, mas dificilmente se a empresa não cumpre o prazo, quem dirá que ela vai cumprir as normas técnicas vigentes de acessibilidade? Se nós não temos no nosso corpo de profissionais engenheiros competentes como nós temos hoje, não só engenheiros civis, mas agrônomos, engenheiros eletricistas, arquitetos, entre outros profissionais no geral muito competentes que fazem essa fiscalização, o que seria o nosso município? Não somente o prejuízo financeiro, mas o prejuízo estético, estrutural, os riscos de edificação. Por isso que eu aproveito aqui para falar que a gente tem que olhar com carinho, e peço tanto à gestão municipal, ao secretário Gildo, para a gente fazer um programa de valorização desses profissionais, porque não é somente o quanto eles ganham em seu salário, mas também o quanto eles evitam prejuízos ao nosso município, e essa é a função deles. Eles estão livrando da gente de um prejuízo maior. Era o que continha, senhor presidente. Mais alguma parte? Senhor presidente. Vereadora? Gostaria de lembrar que essa questão de acessibilidade, ela não é uma questão nova, né, dentro do nosso município, nas unidades de saúde. Mas sim, já é uma demanda que se arrasta ali, pelo menos desde 2020, vereador Cezão. E eu acompanhei de muito perto as dificuldades, primeiro, que também orçamentárias, né, para se estruturar em questão de acessibilidade todas as unidades de saúde do município, né? Inclusive, tem unidades de saúde que elas estão estruturadas em terrenos que não são do município, né, que tem umas que são do Estado, tem outras que são junto de igreja, né? E apesar de todas as dificuldades, nós temos que lembrar que esses espaços prestam serviços de saúde para, né, com a nossa comunidade. Então, pode não ser adequado da forma que está, mas são locais, né? Eu me lembro que em alguns momentos teve questionamento de ser
em um pavilhão da igreja ou uma sala mortuária, né? Concordo que talvez não seja o local mais apropriado, mas ele está lá sendo um ponto de serviço à saúde daquela comunidade e a gente tem que valorizar isso, né? Com relação à empresa, eu acho que o senhor foi muito sábio, senhor presidente, na fala, de que como é importante que haja uma fiscalização. E eu até, num determinado momento aqui na Câmara, eu já falei que nós deveríamos ter dentro do nosso quadro de profissionais pessoas capacitadas, porque eu não sou capacitada e imagino que se tem alguém aqui capacitado dentro dos vereadores, não sei das qualificações de cada um, para que a gente possa fiscalizar uma obra, né, vereador Cezão? E entender sobre, eu acho que com exceção do vereador André, que trabalha na área da engenharia, nós, os demais, podemos estudar muito, mas ainda, né, a capacitação adequada para fazer essa fiscalização nós não temos. E essa questão da responsabilização de notificar uma empresa e de gerar uma ficha de não idoneidade dela é muito sério. Porque, como o senhor falou aqui, né, mesmo tendo todo um corpo técnico, ainda as coisas estão ruins. Mas porque muitas empresas ainda conseguem burlar os serviços, né, burlar os sistemas, burlar as licitações, entregar atestados de capacidade técnica de serviços que não são capazes de prestar. Né, e aí, todo ano, a gente tem, então... Muito se fala de políticas idôneas, né? Mas às vezes as pessoas não são idôneas quando vão tratar de política, também fica difícil, né? Essa balança. Então, é importante lembrar que precisamos de empresas idôneas, né? Mas também precisamos de fiscalização para que todos os dias nós possamos estar tirando de circulação aqueles que não prestam o serviço adequado. Então... Pasme ainda, vereador Cezão, mas nós vamos longe falando de acessibilidade nas unidades. Né? E com relação a essa empresa, pelo que questionei algumas coisas, eles me falaram que essa Volt, o nome dessa empresa, né? Ela foi rescindido o contrato porque ela entregou 16% dos serviços, né? E que bom que foi rompido o contrato, né? E que espero que a outra licitação venha com uma empresa realmente idônea e capaz de prestar os serviços que realmente são essenciais, né, para a nossa comunidade. Mais alguma parte? Senhor presidente. Vereador. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui presencialmente e também das suas casas pela internet. Acho que já foi falado bastante, né? E o vereador Cezão fez sua parte aí como vereador de fiscalizar, né? E trazer o assunto para essa casa. Mas só para contribuir um pouco também com o assunto e com a discussão, o problema é que eu estive dentro também do poder público ali da parte do executivo por 8 anos e quando tem essa notificação, tem os prazos legais, que é o prazo da empresa recorrer, ela já recorreu, agora já foi dito que vai ser feita uma nova licitação, mas tudo isso são prazos, tudo isso são tempos ainda que tem que correr. Infelizmente o poder público ele é amoroso e mesmo assim, sendo amoroso, ainda aparecem empresas como essa ainda, que vão prestar o mau serviço. Então quem paga no fim de tudo isso sempre é a população, né? Eu também sou morador ali do Jardim Esperança, vi a situação que está lá no centro da Coab 1, né? E esperamos agora que vá tudo certo, corra bem aí para a solicitação e a gente tenha uma empresa boa aí que venha prestar o serviço que realmente nossa população merece. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma parte? Deixo então o vereador para suas considerações finais. Quero agradecer a todos os meus amigos, colegas vereadores por contribuírem, juntamente com o que viram, né, que é verdadeiro, e fico feliz que estamos aqui para tentar solucionar esse problema. Falando sobre da rua Irineu Ramos, que foi trocada a tubulação há 3 meses atrás, eu acho que deveria, assim que eles começar a fazer o trabalho, já fazer um estudo e já medir isso antes, para não causar mais transtorno para as famílias que ali moram. Eu acho que deve ser feito um estudo, assim como eu já falei na semana passada, que a obra seja começada e seja concluída. Não fazer um pedacinho aqui, um pedacinho lá na Major Vieira, um pedacinho lá não sei aonde, fazer e a obra ser concluída. Sobre o posto de saúde da Coab 1, essa empresa ganhou uma licitação, né, quando foi feito aqui, um minutinho, no valor de R$ 253.753,76. Assim como a vereadora Kátia falou, ela entregou 16% das obras. Eram 7 obras, ela entregou 2 obras, ela recebeu pelas 2 horas. Ainda, infelizmente, eles conseguem burlar o sistema, né? Conseguem burlar que são umas empresas boas e tudo mais, mas não vamos muito longe. Podemos falar sobre a rua João Leandro Gonçalves,
Como que Canoinhas contrata uma empresa, mesmo ela tentando burlar, sem um histórico de trabalho prestado para outros municípios, ou prestado para Major Vieira, Bela Vista, Três Barras? Eu acho que deveria ser feito esse estudo para não brincar com o dinheiro da população canoinhense e ser entregue o serviço. Eu acho que deve ser feito esse estudo antes dela ganhar essa licitação, procurar conhecer sobre essa empresa, para não vir fazer serviço aqui na nossa amada Canoinhas com um carrinho de mão, com uma pá e uma bitorneira. Eu acho que nós merecemos mais, Canoinhas merece mais, e eu tô aqui não como um vereador para ficar falando que sou oposição, a posição do governo. Eu tô aqui porque fui eleito pelos meus 847 votos e vou continuar falando a verdade com o que eu acho que é certo. Então, eu acho que aqui nossos engenheiros, né, a nossa fiscalização está de parabéns hoje porque fiscalizou e interrompeu esse contrato, mas que isso não continue acontecendo para continuar brincando com o nosso dinheiro. Continuar brincando com o dinheiro da nossa amada Canoinhas, para começar uma obra e não terminar. Então, que seja feito, pelo mínimo, uma calçada para as pessoas conseguirem, ali, as pessoas deficientes, portadores deficientes, que consigam entrar para o postinho e sair do postinho. Como é que uma mulher ali de cadeira de roda, se não tivesse ninguém, não tivesse alguém passando para ajudar ela, como é que ela sairia com a perna quebrada e a outra machucada, como é que ela entraria no carro? Então, isso não pode acontecer aqui. Fica aqui o meu apelo que isso seja resolvido o quanto antes, para os moradores da Coab 1, para quem frequenta o posto de saúde da Coab 1, não só da Coab 1, como todas as unidades aqui de Canoinhas, que eles consigam entrar, né, para não causar mais problema, não causar mais algum machucado, aí consigam entrar segura para dentro da unidade de saúde. Então seria isso, aqui o que eu tenho para falar hoje, e meu muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 44 de 2025, que cria vagas de técnico em enfermagem e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o referido projeto. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 45 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para fins que especifica e dá outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Sim, vereador. Boa noite a todos, os meus nobres colegas, os funcionários da casa, os nossos amigos que nos acompanham aí, em especial o maestro Paulo, o Ivan Lourenço e a Gisele aqui presentes, o pastor João e demais amigos. Eu gostaria que só, presidente, que especificasse ali essa contratação, os cargos e a função, por favor, a fim de debate. Dessa, no caso, seriam 4 motoristas com carga horária semanal de 40 horas, com salário mensal de R$ 2.196,29 desse referido projeto. Tá certo. Eu tava querendo ver se era o dos professores. Dos motoristas, não, esse não, dos motoristas. É o próximo? Ah, tá, porque esse eu gostaria de conversar um pouquinho sobre ele. Seria isso. Senhor presidente? Continue em discussão. Sobre essa contratação dos 4 motoristas, veio a resposta do requerimento que se eles vão exercer IAR na carteira, profissão remunerada? Veio a resposta do que foi... Carteira D? Sim. Categoria necessária da Carteira Nacional de Habilitação, resposta CNH na carteira D. Categoria D, no caso. Todos eles com transporte de passageiros? Tá na... Curso? Tá na resposta 129 que veio, tá disponível para nós ali. No artigo 3º da resposta, no caso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Senhor presidente? Sim. Eu quero me abster. Ótimo, então... Está aprovado com a abstenção do vereador Cezão do táxi. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 46 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Está em discussão.
No caso, seriam um cargo de instrutor de teclado, um cargo de instrutor de artesanato, um cargo de instrutor de inglês, um cargo de instrutor de fanfarra. Inclusive, eu gostaria de cumprimentar nosso maestro e uma das pessoas mais interessadas, né, nesse projeto. Então, é muito importante que as pessoas participem das nossas sessões, né? Inclusive, parabenizo o senhor Maestro Paulo, porque além de buscar esse cargo, está aqui hoje, junto a essa casa, né? Então, para realmente ver como que vai ser essa votação. E um instrutor de canto está em discussão? Senhor presidente? Sim. Então era exatamente esse projeto que eu queria conversar um minutinho. E já em também respeito ao Maestro Paulo, que logo ali já fez uma cobrança e é positivo. Eu acho que isso é uma demonstração plena de cidadania, de vir aqui, debater o projeto e conversar com os vereadores antecipadamente e tudo mais, para demonstrar um interesse, né? Que a solução aconteça, né? Como a gente já falou outras vezes aqui na casa, né? Falar é muito tranquilo, a gente tem que trazer soluções, né? E isso é uma solução que eu acredito que vai trazer muito benefício. E o benefício do qual o Maestro Paulo aqui é um baluarte, é um guia para nossos jovens aí. Então, parabéns pelo teu trabalho sempre, Paulo. E tomara aí que todos nós aí tenhamos a aprovação que, por mim, já está aprovada. Continua em discussão? Senhor presidente? Sim. Quero dar os parabéns ao Maestro Paulo. Estava conversando com ele aqui também, foi meu professor. Não segui a carreira de fanfarra, de tocar trombone, que ele estava tanto insistindo em mim, mas não consegui. Acabei desistindo de ir lá. Então, meus parabéns a ele, meus parabéns pelo trabalho prestado há muitos anos já, né? Esse trabalho prestado com muito amor, carinho, dedicação. Até falei para ele ali agora, após, né, ele melhorar, ele dá uma diminuída um pouco no acelerador aí, e aproveitar um pouco mais a família dele, que tá mais do que na hora dele aproveitar um pouco mais a vida dele, aproveitar a família dele e descansar. Todo mundo sabe que ele tá passando por um momento muito difícil, já venceu uma etapa aí que foi conseguir o fundo que ele estava precisando para fazer o tratamento. Quero agradecer as 500 e poucas pessoas que ajudaram ele a conseguir esse valor para ele fazer um tratamento mais do que justo, e isto é reflexo de tudo que ele plantou lá atrás. Se a gente planta bem bons frutos, a gente colhe bons frutos. Então, meus parabéns aí a todo mundo que ajudou, e que Deus abençoe o Maestro Paulo com muita saúde, paz e alegria, e que Deus acrescente muitos anos de vida nessa terra ainda para ele, pelo que ele já fez por todas essas crianças. Até brinquei com ele que ele deve ter conhecido até na China. Ele deu risada ali agora há pouco, e eu falei para ele que o mundo é pequeno e com certeza deve ter sim crianças, hoje adultos, lá na China morando, que tem um pouco da história do Maestro Paulo. Obrigado, Maestro Paulo, gratidão a você por tudo que você já fez, e gratidão por você sempre ter me incentivado também. Serei isso, senhor presidente, e obrigado. Continua em discussão. Maestro, tem uma outra situação também que eu gostaria de aproveitar o prazo de discussão do projeto em si, que é do prazo de vigência, né? Então, esse projeto ele dá um prazo de vigência de 12 meses, podendo, dentro da própria legislação aqui, ser renovado para mais 12 meses. Por que é importante isso? Porque todos nós sabemos que durante um ano eleitoral, segundo o STF, a nova interpretação do STF, né, porque lá não tem como falar muito de lei, né, o que os caras interpretam da visão deles, em ano eleitoral, indiferente se a eleição ocorre no âmbito municipal, estadual ou federal, não é possível fazer novas contratações, ao menos que essas vagas estejam abertas perante a lei. Então, com a lei já prevendo essa possibilidade da renovação, a gente vai poder garantir que o próximo ano, que é um ano eleitoral, que a gente continue com esse processo seletivo. Então, já é uma garantia dentro da lei para que não ocorra que nem ano passado, né? Durante a pandemia, a gente não conseguia contratar, porque a lei não permitia contratação, depois veio um ano eleitoral, então assim, na legislação a gente já faz esse resguardo para ter um salvo-conduta para o ano eleitoral, a gente poder continuar com essa renovação. Então isso é muito importante, já deixando para você, né, um pouco de calmaria, né? Porque eu sei que quando está perto dessa expiração de prazo, né? Que o tempo está expirando, a gente já tem que fazer todo esse processo. Tem, assim, salvo-conduta de mais 12 meses mediante a legislação ali, então que o senhor também vai
poder estar despreocupado nessa questão. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 47 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional através do superávit financeiro e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Aos vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 47 de 2025. Já aproveito o momento para justificar a ausência da vereadora Tati, que apresentou um problema de saúde. Passamos aos requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, ao segundo secretário ad hoc, Edmilson Ver, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 271/2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Luiz Rogério Costa, secretário municipal do Meio Ambiente, solicitando que informe a possibilidade de implementação de uma iniciativa que tem se mostrado eficaz em diversas cidades do Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. A distribuição de sacos amarelos destinado à coleta seletiva de resíduos recicláveis. Tal prática visa facilitar a separação correta dos resíduos domiciliares, incentivar a reciclagem e promover ações efetivas de sustentabilidade ambiental. Essas ações incluem a distribuição periódica de sacos amarelos aos moradores, que pode ser realizada pelos próprios coletores de resíduos durante o serviço regular, e também a realização de campanhas de conscientização junto à população, abordando a importância da separação adequada dos resíduos recicláveis. Os sacos amarelos são utilizados para o acondicionamento exclusivo de materiais recicláveis, tais como plástico, metal, vidro, papel, embalagens, o que contribui diretamente para a redução do volume de resíduos destinados aos aterros sanitários, gera renda para cooperativas e catadores e fortalece a economia circular local. Diante do exposto, requer-se o envio de informações sobre a viabilidade técnica, operacional e orçamentária para a adoção desta medida em nosso município, bem como, se possível, sua implementação. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora. Esse requerimento ele é inspirado em algumas ações já de sucesso que acontecem em outras cidades do estado de Santa Catarina, onde são identificados com sacos, e aí fica o amarelo, né, já como um destaque para o reciclar, que é distribuído para a comunidade de modo geral, para que eles possam ensacar de forma diferenciada, né, esses materiais recicláveis, facilitando a identidade visual desse lixo quando ele é colocado, né, para que os catadores façam a coleta. A gente já falou aqui várias vezes sobre as dificuldades, né, com relação a catadores de outras cidades, com relação a N situações. Mas esse tipo de projeto ele visa incentivar também que a comunidade faça a sua parte na separação do lixo e venha promover, né, essa renda, né, para principalmente a cooperativa dos catadores que nós temos, que é bastante atuante aqui na nossa cidade. Muito obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Rosi Cristani. Obrigada. Boa noite, caros colegas, amiga vereadora Kátia, os demais presentes, em especial cumprimento o pessoal da saúde aqui e também ao maestro Paulo. Né? Já na oportunidade, quero dizer que é de excelência, né, esse projeto aprovado, que foi apresentado agora, e sou totalmente favorável. E gostaria de falar para a Kátia que é um requerimento importantíssimo, né? Que a cor ela vai identificar ali os materiais reciclados. E gostaria de assinar junto esse requerimento teu, que é uma coisa educativa e de muita importância à comunidade, principalmente às crianças. Então, seria isso, Kátia. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Fica autorizado, sim, vereadora Rosinha, muito bem lembrado, né? A questão da campanha de conscientização, iniciando principalmente nas escolas, né? Porque as crianças são
trazem a educação do futuro, né? E eles precisam estar muito engajados também nessa situação da reciclagem. Muito obrigada. Senhor presidente. Vereador. Vereadora Kátia, se me permite, eu gostaria de assinar junto contigo esse projeto, esse requerimento, perdão, porque vejo que vai facilitar e muito essa separação, porque vai haver meios da pessoa fazer isso, porque vai ter o material, vai ter o saco ali que já vai ajudar, né? Vai ajudar também no recolhimento. Sem contar que semana passada tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente e no sábado agora tivemos na Praça Lauro Mira, ali para quem pôde prestigiar, então um evento aqui na nossa cidade em prol do meio ambiente, onde tiver participação de várias empresas, Rotary Club, todos mais ali, todos em prol disso, né? Do cuidado do meio ambiente. E eu acho que Canoinhas só tem a ganhar com isso, né? Tanto o meio ambiente, quanto os catadores, quanto nós mesmos que vamos deixar essa herança para os nossos filhos dessa consciência. Se me permite, então, gostaria de assinar junto o requerimento. Continua a discussão? Então, solicito à mesa, à secretaria que faça as alterações, mediante pedido da mesa. E não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o referido requerimento. Requerimento número 272/2025, de autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal de Canoinhas, nos seguintes termos. Considerando a necessidade de preservar e valorizar o patrimônio histórico-cultural do município de Canoinhas, mediante políticas públicas de incentivos fiscais voltados à conservação de imóveis com relevância arquitetônica ou histórica. Considerando que, conforme o disposto no artigo 14, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, a concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária de qual decorra renúncia de receita, ela deve ser procedida de estimativa do impacto orçamentário e financeiro e atender às exigências de compensação previstas em lei, considerando ainda que o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, estabelece que qualquer isenção ou benefício fiscal deve ser concedido por meio de lei específica. Então, solicito que seja avaliada a viabilidade técnica, orçamentária e jurídica para apresentação por parte do Executivo de projeto de lei nos moldes do anteprojeto anexo, que institui incentivo fiscal para imóveis que preservem características arquitetônicas tradicionais ou integrem o patrimônio histórico municipal. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Esse anteprojeto que está sendo encaminhado é no sentido da gente manter a nossa identidade cultural com a preservação da arquitetura, né? Nós temos povos fundadores da nossa cidade, especialmente os ucranianos, poloneses, alemães, né? Até japoneses também, que podem vir a se beneficiar, mas não é especificamente pelo desconto do IPTU, muito pelo contrário, não é por isso, porque para manter um imóvel nessas características, quem tem um imóvel desse, o senhor como presidente sabe o que eu estou falando, custa caro, tem mão de obra específica e tudo mais, então é uma maneira mais de reconhecimento desse pessoal que quer manter a nossa identidade, sem contar que nós trazemos com isso até visitantes para a nossa cidade. Nós temos a Rota das Capelas, nosso interior aí, que é visitado por gente do Brasil afora que vem para cá, e vemos em cidades que preservam essa arquitetura cultural mais a fundo, como Pomerode, 13 Tilhas e todas as outras tantas que atraem turistas já em razão disso. Então é o primeiro passo, mas eu acho que é um passo importante para que a gente possa desenvolver essa nossa cultura, nosso município e guardar esse histórico. Seria isso, presidente. Continue a discussão. Senhor presidente. Vereador. Gostaria de pedir autorização do autor para assinar junto, já conversamos, né, sobre esse projeto. Em Marcílio Dias, nós aprovamos no ano passado, ou retrasado, agora não me lembro, me falha a memória, no zoneamento do plano diretor já tem uma área de Marcílio Dias com alguns benefícios fiscais, seria uma área de preservação histórica. Eu imagino que deveriam ser expandidos esses projetos para uma preservação. Como nós já conversamos em um momento, quem tem uma casa estilo histórico sabe que não é fácil a manutenção,
tem alguns estilos ali vamos citar o enxaimel, né? Que não tem prego, é tudo encaixado, é o estilo típico alemão. Como é que você vai manter? Não existe mão de obra hoje para isso. Se tem mão de obra muito caro. Então, se a pessoa não tem um incentivo, a tendência é que no médio prazo, no longo prazo, a gente perca esse patrimônio. E se nós damos um incentivo inicialmente fiscal e futuramente até outros incentivos, buscar fundos de fomento, financiamento para manutenção, nós vamos criar centros históricos no nosso município. Eu sempre acompanho as publicações da fotógrafa Fátima Santos, a quem eu tenho uma grande admiração, e ela postou uma foto recentemente da rua Paula Pereira, nos anos 60, 70. Hoje nós temos prédios, é uma rua bonita, mas ela não tem aquele charme como tinha antigamente. Canoinhas parecia ser mais charmosa antigamente, apesar de não ter a modernidade. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Vereadora? Seu colega Ivan permitiu, gostaria de assinar junto, né? Era um trabalho bem desenvolvido, né, pelo nosso, em memória do Fernando Tokarski, né? Ele sempre postava nos jornais as coisas históricas e isso fica na memória. Então, gostaria de assinar junto esse requerimento. Continua a discussão. Então, aproveitar o momento da discussão para explicar o porquê que tem que ser enviado em forma de anteprojeto, porque nós aqui da Câmara de Vereadores, a gente não pode, de certa forma, causar qualquer tipo de despesa ao município. E mesmo sendo uma renúncia de arrecadação, o município vai estar deixando de receber recursos. Então, nós não podemos criar projetos que façam com que o município cause qualquer tipo de dor e qualquer tipo de prejuízo orçamentário ao município. Porém, realmente justificável esse esforço do vereador Ivan e parabenizo ele. Sei muito bem, por experiência própria, o que é manter uma casa antiga, né? Haja visto que hoje a maior dificuldade para Canoinhas, Santa Catarina, até para o Brasil, é a mão de obra. Então, nós temos gerações que cada vez têm mais aversão com o trabalho braçal. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, os avós mal conseguiram passar o ensinamento para os filhos e hoje esses pais não estão conseguindo passar esse ensinamento para os seus descendentes. Então, está bem complicado. Então, essa interação entre as gerações já está cada vez mais difícil, até no convívio familiar, quem dirá no convívio profissional. Então, você observa cada vez menos essas famílias que tinham ofícios tradicionais dentro da sociedade, a gente tem uma continuidade disso, que é algo bem, bem complicado, bem triste. Então, é de conhecimento de alguns, né? A minha esposa tem uma casa que é também antiga, e nós temos que também especificar aqui para a população que o pessoal fala, mas a casa só tem 60 anos, lá em tal município tem uma casa com 200, 300 anos, mas Canoinhas só tem 120 anos de história, gente. Então, isso que a gente tem que ver. Se uma casa hoje tem 60, 70 anos, é uma casa do início da colonização canoinhense. Então, faz parte, sim, da nossa história. Então, não queira comparar um monumento de Canoinhas com um monumento de uma outra cidade que tem uma história mais antiga. Mas da nossa história, nossa aqui local, ela faz parte. Então, existe muitas vezes esse descrédito de uma casa ter X anos comparado com uma casa de uma outra cidade. Não, para nossa migração, para nossa cultura, para nossa história, é sim uma casa antiga. Então isso tem que ser dito aqui. E esse incentivo realmente ajuda muito, né? Porque hoje está cada vez mais complicado. O terreno em Canoinhas também está super valorizado. Muitas vezes essas casas antigas detinham uma matrícula, um terreno grande. Então, muitas dessas casas estão sendo demolidas porque são espaços onde realmente pode ser construído um prédio, pode ser construído algo grande, porque são terrenos maiores. Então, elas já estão numa mira ali do mercado imobiliário que é cada vez mais cruel, porque o mercado imobiliário não se importa se o prédio tem 100, 200, 300 anos, ele importa com o valor do terreno em si. Então, isso é muito importante, a gente tomar essas iniciativas que venham de encontro a favorecer, de certa forma. Eu sei que isso daí, conforme o padrão da residência, conforme o padrão do imóvel, ainda é um incentivo pequeno, né? Haja visto que essas reformas elas têm um custo elevado, porém já ajuda, já dá esse incentivo e faz com que as pessoas cada vez procurem mais, né? Claro que depois a gente vai ter que a população também passar
a se virar um pouco mais para baixo e olhar a sua história, ver o lugar onde pisa. Porém, esse é um trabalho que a gente só vai conseguir a longo prazo, né? Então, criou-se aquela cultura da globalização, então aquilo que era local acaba se tornando adverso, né? Então, as pessoas queriam globalizar, transformar todas as cidades de uma forma genérica, e hoje já está se voltando esse resgate histórico-cultural, a gente lembrar das nossas origens, lembrar do nosso patrimônio. É pouco, pessoas, inclusive, que faziam isso de forma majestosa, que era o senhor Fernando Tocais, que estão saindo, infelizmente não estão deixando descendentes, porque está difícil para as novas gerações ter esse apreço. É muito difícil, porém nós temos que tomar essas decisões. Então, parabenizo mais uma vez ao vereador Ivan. Eu espero que realmente, tão logo chegue esse anteprojeto lá, ele seja realmente visto e que seja trazido este ano, né? Porque ano que vem a gente sabe que é ano eleitoral e não é possível votar a renúncia da arrecadação. Então, teria que ser votado esse ano esse projeto. Espero que ele tão logo seja recebido, que ele retorne para essa casa, para que a gente tenha tempo hábil de colocar isso em prática. Seria isso, então, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 273/2025, de autoria da vereadora Kátia Liscovs, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal de Canoinhas, os seguintes termos: considerando a importância de regulamentar o serviço de transporte individual privado remunerado de passageiros por meio de plataformas digitais, promovendo segurança jurídica, organização do setor e proteção aos usuários. Considerando que a Lei Federal número 13.640, de 26 de março de 2018, autoriza os municípios a regulamentarem esse serviço, estabelecendo requisitos para o credenciamento de motoristas e operadoras de aplicativos. Considerando a necessidade de adequar a mobilidade urbana local, alinhando às diretrizes de planejamento urbano sustentável, solicito que seja avaliada a viabilidade técnica, jurídica e administrativa para apresentação por parte do Poder Executivo do projeto de lei nos moldes do anteprojeto anexo que dispõe sobre a regulamentação do transporte por aplicativos no município de Canoinhas. Requeiro ainda que a matéria seja encaminhada ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, André Flenick, para análise quanto à sua pertinência no contexto das políticas de mobilidade urbana em tramitação nessa casa, solicitando especial atenção do presidente desta comissão. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Esse tema tem sido pautado nos meus estudos, né, de uns tempos para cá, que é a regulamentação do transporte por aplicativo, né, transporte de passageiros por aplicativo, que de uma forma geral a gente chama de Uber, né, mas não é, inclusive em Canoinhas, apesar de a gente encontrar algumas plaquinhas, algumas identificações visuais de Uber, não existe Uber em Canoinhas, né, existe transporte por aplicativo. E gostaria, né, de que fosse visto, tanto pelo Executivo, quanto principalmente pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, a questão da mobilidade urbana, né, e a gente já conversou um pouquinho, né, André, sobre isso, que é tratar esse projeto, né, com prioridade, para que também nós possamos ter segurança, né, para as pessoas que utilizam desse meio de transporte, para as pessoas que fazem, né, corriqueiramente o uso desses aplicativos, né? Nós precisamos que isso seja regulamentado para que pessoas sem manchas em suas fichas criminais possam estar desenvolvendo, pessoas habilitadas para desenvolver o transporte de passageiros possam estar fazendo isso, que tenham veículos em condições também de oferecer um transporte confortável, de acordo com aquele valor que está sendo pago, e principalmente que todo esse serviço seja regulamentado, né, e tratado com a seriedade que merece ser pelo poder público. Então, fica aqui o meu requerimento, né, tanto para o Executivo, mas eu acho que principalmente para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, que já está, né, dentro do Plano de Mobilidade Urbana, mas que a gente possa acelerar essa parte e que nós possamos tê-lo, né, o quanto antes regulamentado. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Com certeza, vereador, eu vou receber. Só pedir uma pequena correção, que não é desenvolvimento econômico, é desenvolvimento municipal. Mas é um detalhe ali. Sobre essa questão nós já conversamos realmente.
até colocado outras sugestões, não somente o transporte individual, mas em veículos, né, mas também a possibilidade de transporte por aplicativo com veículos maiores, seja vans, micro-ônibus, para agilizar uma outra demanda que nós temos no município. Nós tivemos um problema no começo desse ano relacionado ao transporte coletivo. Talvez o transporte via aplicativo seja uma alternativa nós colocarmos no plano de mobilidade. E claro, é uma tecnologia que está aí, né? Nós não podemos reinventar a roda, então nós temos que trabalhar com a tecnologia ao nosso favor, respeitando os profissionais que já atuam, né? Como o Cezão do táxi, né? Já está na área, mas também regulamentando aqueles, porque assim como existem muitos bons profissionais, eu digo que a grande maioria, 99%, é muito bom que trabalha com o aplicativo, nós também já recebemos informações de pessoas que se aproveitam dessa situação de não ter uma regulamentação, pessoas com passagem na polícia, pessoas que não deveriam estar nessa função, que estão atuando. Então nós temos que preservar até a integridade física dos nossos cidadãos, e é nosso dever, né, como ente público, fazer um trabalho de fiscalização. É um pedido que vem da classe para ter uma regulamentação, uma organização para que o serviço flua adequadamente. Então, eu até peço para assinar junto, né, e também pedir essa correçãozinha. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Muito pertinente, né? Nós fomos, inclusive, procurados pelos representantes, até parabenizo a vereadora Kátia, o vereador André, né, por sentar, né, com os interessados, as partes interessadas, para discutir sobre o assunto, né, e essa reunião da comissão, que inclusive tem sido feita de forma aberta, essa discussão do nosso plano diretor tem sido feita, essa reunião tem sido feita de forma aberta, e esse realmente é o momento das partes interessadas se manifestarem e procurar. Então a gente, primeiramente, parabeniza você, vereadora, pela sua disposição. Eu sei que é uma área que você não possui conhecimento, então você está discutindo, você está recebendo, denota um esforço muito maior, porque você vai ter que aprender para poder dialogar. Isso daí é visível, né? Esse seu esforço, do vereador André também. E dizer que ninguém aqui é contra qualquer tipo de atividade, né? Então, a regulamentação hoje, ela faz que todos tenham igualdade. É como se fosse um uniforme dentro de uma escola, né? Todos vestem a mesma roupa. E quando se trata de prestação de serviço, a regulamentação, ela acaba também tirando tantas pessoas que não têm idoneidade, não têm capacidade, quanto ajuda de forma que se equalize até a parte de preços e tarifas. Porque aquela pessoa que não tem um carro em condições, que não mantém o carro em condições, que não tem um carro bom, que não pode prestar um serviço decente, com certeza ela vai conseguir fazer um preço mais barato do que aquele que se esforça todos os dias para deixar a manutenção em dia, para dar um conforto, para ter um ar-condicionado dentro do seu carro, ligar um ar-condicionado para que a pessoa seja bem atendida ali. Então, essa regulamentação vai vir a, de certa forma, delimitar uma linha. Então, essa linha também vai ajudar tanto o consumidor quanto o prestador de serviço. Então, a forma predatória de prestação de serviço acaba se esvairindo quando existe uma regulamentação. Então, isso é muito importante. Parabenizo os vereadores e, mais uma vez, dizer que essa casa está realmente aberta a todas as outras entidades, né, e pessoas físicas ou jurídicas que têm realmente interesses pessoais e coletivos diante de uma matéria que está sendo discutida aqui na casa. Não havendo mais quem queira discutir, só peço para que a secretaria faça as alterações e está em votação. Aqueles vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 274/2025, de autoria do Edil Cezão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. Primeiro, quantas unidades básicas de saúde estão atualmente realizando atendimento médico no município de Canoinhas? Segundo, quantos dias por semana cada unidade está oferecendo atendimento médico? Terceiro, qual o número médio de atendimentos médicos realizados por unidade? Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Então, eu e a vereadora Tati Carvalho fizemos esse requerimento. Tivemos no UPA nos últimos dias. Ela teve, acho que ontem ou anteontem lá também. Todo mundo sabe que agora o UPA foi terceirizado. Tem o gasto aí de 300 mil reais, a terceirização do UPA, que esse dinheiro poderia ser investido nas unidades básicas que nós já temos.
Nós vendo com a Tati Carvalho, nós conversando com os pessoal que trabalha lá, conversando com os médicos, mais da metade que vão consultar no UPA de Canoinhas vão consultar por não problemas tão graves, como dor de cabeça, gripe, dor de barriga, esse tipo de coisa. Então, se nós pegássemos esse dinheiro da terceirização do UPA, na legislação passada eu não estava aqui, tinha bastante vereadores que não estavam aqui, 6 vereadores que não estavam na legislação passada aqui, para nós rever esse contrato, ver o quanto tempo tem ainda para essa terceirização do UPA, para nós pegar esse dinheiro e investir na saúde que nós já temos nesses postos aqui. Com esses 300 e poucos mil reais que está sendo na terceirização do UPA, nós poderíamos colocar mais médico para não subcarregar a unidade do pronto atendimento UPA. Já justificando também aqui, a Tati não está presente, que está bem gripada, pediu para mim justificar a ausência dela, mas fica aqui o nosso pedido, né, que esse requerimento venha com resposta para nós saber quantas unidades e quantos médicos nós temos atuando no nosso município, nos postos de saúde, inclusive levar mais médicos para o interior e que o quanto antes nós puder lutar contra esse contrato para nós voltar para o UPA não ser terceirizado, para nós estudar ele junto e colocar mais médicos nos postos de saúde, que eu acho que vai ser muito mais viável do que nós ter 4, 5 médicos, assim como já tinha antes da terceirização. Não aumentou, a única coisa que aumentou no UPA com a terceirização dele foi o pediatra, o resto não aumentou os médicos, não diminuiu a fila, como todo mundo está vendo. Então acredito que tá alguma coisa de errado aí, algo de errado está acontecendo, porque nós não temos médico nos postinhos que poderia atender todas as comunidades para não estar indo no pronto atendimento por problemas leves, por problema de dor de cabeça, né, dor de barriga, tudo que tem aí, mas deixar lá o pronto atendimento para coisa com urgência, né, pronto para atender as pessoas de fratura, acidente e tudo mais. Então, seria isso, senhor presidente, e muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora. Vereador Cezão, gostaria de fazer algumas colocações em relação a esse requerimento, principalmente porque eu sou uma profissional que trabalha na atenção básica, né, do município. E uma das coisas que nos intriga é assim, tínhamos 9 equipes de saúde da família e a UPA era sobrecarregada. Temos 20 equipes de saúde da família e a UPA continua sobrecarregada, né? Mas a gente vê que são situações também que a gente encontra bastante dificuldade com o dia a dia do trabalho, né? Nós temos muitos protocolos também, protocolos de enfermagem, e de repente nesse seu requerimento poderia ser adicionado assim, quantos atendimentos são feitos dos médicos e dos enfermeiros, porque nós temos consultas de enfermagem, né? E hoje nós vivemos uma cultura dentro do povo canoiense de que a consulta tem que ser somente do médico, né? E que às vezes isso também está atrelado à necessidade do atestado, né? E a gente vê isso na rotina básica. Mas hoje, na unidade de saúde do Campo da Água Verde, nós somos em 5 equipes, né? E essas 5 equipes, todos os dias, trabalham com seus esforços ao extremo, né? A gente sempre... Está aqui a Hilda, nossa coordenadora, né? Que está lá com a gente. Então, todos os dias nós atendemos no nível máximo, né, de atendimento da unidade. E então eu vejo que as unidades básicas elas não deixam de fazer o seu papel, né? Elas não estão procrastinando, não estão deixando que seja deixando para amanhã aquilo que pode ser feito durante aquele momento. A questão é que as pessoas... É difícil julgar também a dor do outro, né? Mas as pessoas não têm condições ou não podem esperar, né? Porque às vezes você atende um paciente lá que ele faz 1 mês, 2 meses que ele está com aquela queixa e ele vem naquele dia para ser atendido. Isso acontece também lá na unidade de saúde. Só que daí ele não quer ser agendado para o outro dia, ele quer o atendimento na hora. Então, todo o esforço que for feito em relação ao suporte dos serviços, ele vai ser insuficiente se também a comunidade não souber usar esses recursos, né? A comunidade precisa saber usar aquilo que ela tem como ferramenta. Então, se nós temos uma unidade de saúde onde tem mais de 100 consultas médicas diárias disponíveis, mais do que 100 consultas de enfermagem disponíveis por dia, não é que falta atendimento, né? É que também a gente não está conseguindo utilizar da forma correta como deveria utilizar. Então, tem coisas que podem esperar e a comunidade também precisa
entender isso. E às vezes aquela ida para a UPA é porque naquele dia ele vai lá, ele fica esperando 2, 3, 4, 5 horas e ele vai ser atendido, e as pessoas querem esperar por atendimento naquele dia, né? Então, tudo isso precisa ser compreendido quando a demanda está sendo excessiva, né? Mas eu acho que também conscientização, campanhas de conscientização para a comunidade, né, de que você pode esperar, que a dor do outro pode ser maior do que a tua, também precisa ser valorizado, né? Existem muitos casos que precisam ser resolvidos na hora, sim, mas tem muitos casos que podem esperar e que as pessoas também precisam, né, se comprometer a ajudar. E se a comunidade estiver participativa, olhando os serviços de saúde de uma forma construtiva, os profissionais também vão conseguir entregar um serviço, né, de melhor qualidade para aquela comunidade. Seria isso. Muito obrigada. Continue a discussão. Poderia. Eu quero falar aqui da minha comunidade, né? Como o Cezão também já falou em outros momentos, o que é bom tem que ser falado também. Então, Felipe Schmidt era uma comunidade que a gente não tinha o médico, né? Hoje a gente tem o médico, né, de segunda a quinta-feira, e isso foi uma coisa assim que a comunidade conseguiu, um avanço. Tem o agente de saúde e a comunidade lutando, né, para que a gente tenha uma enfermeira o dia todo, né, que essa enfermeira vai ser um suporte à comunidade, né, um curativo, uma pressão. Então, e agora a gente vai aprovar ali, né, que vai ter 2 enfermeiras, em Paula Pereira e Felipe Schmidt, né? Nas demais comunidades, até onde eu sei, tem. Então, estou falando pela minha comunidade, bem colocado que a amiga Kátia falou ali, que tem casos e casos, né? Até veio um pessoal reclamar, eu fui lá, são 8 fichas, é um limite, o meu piá estava com febre. Eu disse, mas volta lá rapidinho e veja, fala lá, talvez alguém não está tão assim doente. Ela voltou lá e depois veio contente dizendo, não, é que tinha um pessoal lá que só ia mostrar o exame, né, e acabou me dando a vez. Então, tem que haver um bom senso da comunidade também, né? Até isso tem que passar essas orientações ali as enfermeiras, às vezes não é o caso tão urgente e está tirando a vez de uma criança, de uma febre, de uma coisa mais urgente. A gente sabe que pela lei do CRM dos médicos, eles têm um número X, né, de atender. Eu até então era muito revoltada, mas eu procurei saber que um médico ele tem que atender num meio período tantos pacientes. Então não adianta nós ir lá e querer que o médico atenda 30, 40, né, sendo que ele só pode atender aquela quantidade pela lei. E outra coisa assim que eu vejo é que quando dá esses surtos agora o inverno, isso sobrecarrega, né, que eu também questionei lá no UPA várias vezes, e eles sempre falam, tem dias que não tem ninguém lá, né, e tem dias que sobrecarrega. E é assim a gente, né, claro que a gente tem que lutar, assim como eu lutei pela comunidade de ter essa enfermeira, o vereador é um fiscal, é uma coisa positiva, ir verificar, que nem o Cezão apresentou ali, os problemas, e tem que fazer esse trabalho, né, mas a gente também tem que ter uma resposta, como a gente teve aqui as respostas. Então, seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador. Só brevemente, né, eu quero parabenizar o Cezão por apontar essas questões, isso é fundamental. Mas só para ver como é importante o debate da nossa casa. Ano passado, nós discutimos aqui sobre algumas soluções possíveis para o problema da saúde, que não é de hoje, existem há muitas décadas. Eu sempre aponto que nós temos a necessidade de formar mais médicos com conhecimento, com qualidade, sabemos do desafio que é para o Brasil essa condição. Mas hoje, na tecnologia, nós temos uma outra solução que foi discutida nessa casa, que seria os atendimentos virtuais, ou a chamada telemedicina. Hoje, em conversa com a nossa vice-prefeita, Zenilda Lemos, ela nos informou que já está a caminho um estudo e possivelmente logo nós teremos esse atendimento. A gente sabe que não vai suprir todos os problemas, mas eu tenho certeza que a partir do momento que esse serviço estiver disponível a toda a população, muito do que nós temos das filas, que a vereadora Kátia sabe muito mais que eu, que muitas filas acontecem por coisas rotineiras, às vezes tem que trocar, atualizar uma receita e coisas assim, nós vamos diminuir através do serviço digital, deixando os postos de saúde com aquilo que realmente é prioritário da sua
da sua consistência, da sua prática diária, e também a UPA. Então, é a tecnologia a nosso favor. Também tem uma outra situação que foi uma grande vitória da classe, como você bem citou, que é a questão do enfermeiro poder atuar, fazendo algumas consultas, né? Claro, tem uma limitação legal. Existe ainda uma, não digo uma desconfiança, mas uma estranheza por parte da população quanto a isso. Mas eu sou sincero em dizer, me desculpe alguns médicos, mas tem coisa que eu tenho mais confiança em atendimento de um enfermeiro do que alguns médicos recém-formados. Perdão por ser sincero, mas o enfermeiro com 20 anos ali, de 10 anos de carreira, às vezes vai ter uma informação mais precisa que um médico que às vezes está saindo ali, que ainda precisa criar uma bagagem. Então, em certas situações, acredito que o enfermeiro tem sim muita competência, até poderia ser maior essa abrangência de consultas que os enfermeiros poderiam fazer. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Por questão de ordem, senhor presidente. Sim, foi citado nominalmente. Então, como já pedi as respostas, né, dos postos de saúde, quantos atendimentos por dia estão atendendo, como a vereadora já falou aqui, os postos estão prestando um trabalho de excelência, mas infelizmente não estão vencendo, porque a demanda é muito grande. Aqui eu falo novamente, com esse dinheiro que estamos terceirizando o UPA, nós poderíamos mandar lá para os interiores, de vez de um médico e uma enfermeira, ter 2 médicos e 2 enfermeiras. Infelizmente isso não está acontecendo. Então, fica aqui o meu questionamento mais uma vez, que o dinheiro que está sendo investido lá no pronto atendimento poderia ser investido principalmente nos interiores. Vamos falar lá sobre Rio do Pinho, Paulo Pereira, Felipe Schmidt, sobre os outros lugares que tem um atendente só. Na quinta-feira, até na quinta-feira, como a vereadora já falou, poderia ter mais médico, mais enfermeiros para estar ajudando a diminuir isto no pronto atendimento de saúde. Os postos estão subcarregados, estão prestando um trabalho muito top, estão prestando um trabalho de extrema importância, mas infelizmente não estão vencendo. Então teria que contratar mais médico com o dinheiro que nós estamos investindo numa terceirização de uma empresa para folgar, para tentar diminuir um pouco a fila do pronto atendimento, mas não é isso. Com o passar do tempo, como os vereadores já falaram aqui, não está acontecendo isso. Cada vez a fila lá está maior. Então fica aqui meu questionamento mais uma vez, para pedir resposta, para estar mudando, né? Tá mudando e mandando mais médico para os postos, mandando mais agente de saúde, mandando mais enfermeiro. Vai abrir também, né? Como todo mundo soube lá, um posto de saúde no Campo da Água Verde, mas que abra o posto e tenha médico, tenha todos os equipamentos que venha acontecer para diminuir um pouco da fila lá no UPA, né? Nos pronto atendimento, que venha diminuir essas filas para a população ter mais médico e mais estabilidade em Canoinhas. Então seria isso. Obrigado. Só concluindo ali. Continua a discussão. Então, é uma discussão, infelizmente, saúde é uma discussão mundial, né, vereador? Então, se você for ligar nesse horário nas redes de TV americana, a gente vai ter 10 seriados de plantão médico, né, nesse horário. Infelizmente, não é só Brasil, é mundo. E nós temos realmente que ampliar. A gente está numa iminência de uma crise financeira, o país não está bem. Aquelas pessoas que buscavam a saúde privada acabam realmente indo para a saúde pública, então a gente vê um aumento. Temos, na nossa época, nós aqui do Sul, temos esses surtos, principalmente respiratórios. Se você for pegar hoje o UPA, vai estar de 70% a 90% de internação respiratória, de pessoas que estão lá. Se não são respiratórias, são decorrentes de doenças respiratórias ou de qualquer agravante respiratório. Infelizmente, isso acontece, então é uma discussão que nós temos que ter, né? Lembrando que os profissionais que trabalhavam no UPA hoje estão nas unidades básicas de saúde, então eles não estão lá, mas estão nas unidades básicas de saúde, então eles estão à disposição da nossa população. Inclusive, a vereadora Kátia sabe que a unidade dela foi a que recebeu o maior reforço de profissionais de saúde, então logo pôde-se abrir mais equipes de atenção básica. Com isso a gente consegue cadastrar essas equipes no governo federal, em contrapartida a gente consegue mais recursos, né? Já visto que existe uma partilha mediante estadual, municipal e federal, então não são questões tão simples assim. Eu estive praticamente 3 anos no executivo e se você for pegar hoje a parte de contabilidade da saúde, você vai ver que existem fontes de recursos que realmente são
tão difíceis de se compreender que um contador ele tem que ser específico, lotado dentro da Secretaria de Saúde, para que ele consiga compreender esse fluxo orçamentário, que é algo já difícil. Então, agora você pega todo esse fluxo orçamentário, pega a parte de partilha de obrigações mediante a saúde, que isso daí realmente, vereadora Kátia, é muito importante o seu conhecimento, porque eu observei na prática de como que esse fluxo ele faz com que vários processos eles ocorram de maneira mais rápida, porque muitas vezes o médico está lá, ele, digamos que entrou num processo seletivo, ele passou num concurso agora, ele não sabe exatamente como funciona o fluxo desse município, e pessoas que vieram de outro país, que vieram de outro estado, eles não conhecem essa realidade, e o enfermeiro lá, que muitas vezes até conhece, eu admiro muito o trabalho da vereadora Kátia, porque ela chega chamando o paciente pelo nome e perguntando inclusive da família, né? Então, isso é muito importante, essa adição social que faz um profissional que está lotado há mais tempo numa unidade ou que é dessa comunidade faz muita diferença. Então, eu creio que nós temos sim que ter essas discussões a respeito de saúde, temos que também buscar, né, conhecimento, né? Esse conhecimento ele não é fácil, né? Aprender esses fluxos, aprender por questões de orçamento, por questões de obrigações de entes federativos, que também é complicado, não é fácil, eu digo assim, para pessoas que nem nós, que temos um nível maior de estudo, já é complexo entender quais são as obrigações dos entes federativos. Imagine para o nosso paciente, que muitas vezes não tem o nosso conhecimento e que tem um regime de urgência maior que o nosso, que é algo também que é difícil de você poder expor aqui. Mas realmente digo que essa casa ela é incansável nessa busca, né, indiferente de posicionamento partidário, posicionamento político, e realmente a saúde é algo que veio desde a criação da sociedade, e ela vai permanecer por um bom tempo. Por questão de ordem, vereadora Rosi? Não, só queria concluir ali que eles fazem um meio período às visitas domiciliar. E isso é muito importante, né, para os idosos e aqueles que precisam. Então, de segunda a quinta, o atendimento normal, meio período, e daí um dia da semana, na sexta, é os atendimentos domiciliar. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 275/2025, de autoria da vereadora Rosi Cristânia, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando que seja realizado projeto junto à Celesc para a retirada de um poste localizado na curva da estrada principal da localidade Felipe Schmidt, no município de Canoinhas. A solicitação tem como objetivo viabilizar o alargamento da referida via, medida necessária para melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança aos motoristas e pedestres e também contribuir com o desenvolvimento da infraestrutura viária da comunidade. Está em discussão. Vereadora autora? Só concluindo ali que o pessoal da Secretaria de Obras vem fazendo um trabalho, né, tirando as curvas, e essa curva é uma curva bastante perigosa e de grande fluxo, e não deu para concluir o trabalho devido ao poste que está bem perto assim da estrada, e aonde que eu faço esse requerimento para que seja visto junto à Celesc. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 276/2025, de autoria do Edil Cezão do Táxi. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando as seguintes informações sobre a reforma de acessibilidade da unidade básica da saúde da Coab 1. Primeiro, já houve pagamentos efetuados à empresa responsável pela execução da obra? Em caso afirmativo, encaminhar cópia de todos os comprovantes de pagamento realizados até o momento e cópia das notas fiscais correspondentes. Segundo, considerando que, conforme consta na placa da obra, o prazo previsto para a conclusão seria de 230 dias
e restando menos de 20 dias para o término do prazo, requer-se o envio de relatório detalhado da empresa contratada, justificando os motivos da demora na execução da obra. Terceiro, informar o nome do engenheiro responsável pela fiscalização da obra, bem como cópia dos relatórios de fiscalização realizados até a presente data e explicações técnicas sobre os motivos do atraso na conclusão da obra. Quarto, informações sobre a previsão atualizada para o término da obra. 5. Informação sobre a existência de eventual aditivo contratual, tanto em relação a prazo quanto a valores. Está em discussão? Senhor presidente? Sim, vereador. Como Autor? já, só alertando a população aqui, como já foi discutido na tribuna ali, já pedimos reajuste para casa também aqui, para estar pedindo resposta sobre a obra da Coab 1, da pavimentação das calçadas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 277/2025, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Álvaro Fuch, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de voto de pesar, não há discussão e a votação é aprovada automaticamente. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar de matérias de uso pessoal. Vereador Edmilson Verca. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que se faz presente hoje aqui na Câmara e os que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu só quero aqui fazer um convite e também divulgar, né, que na quinta-feira, dia 12 de junho de 2025, vai acontecer aqui em Canoinhas, através da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a CNA, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a FAESC, e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, da Economia Verde, SEMAI. Então, vai ser feito o lançamento do projeto Retificar. O que é esse projeto Retificar? Então, isso aí é a mobilização, né, para os produtores rurais, proprietários, né, de imóveis rurais, para que seja feito aqueles que não fizeram ainda o CAR e o recadastramento do cadastro ambiental, o CAR. Então, na última quinta-feira, lá em Brasília, na CNA, foi eleito o nosso município aqui de Canoinhas, né, como polo para fazer o lançamento aqui na nossa região, no Planalto Norte, e eles vão qualificar tanto os sindicatos e também as entidades como a Secretaria Municipal da Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente, e hoje cedo ainda eu estive conversando com o secretário da Agricultura, o Gildo Stocker, né, e também reforçando o convite para a Secretaria do Meio Ambiente, porque vai estar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, vai estar aqui em Canoinhas. Então, essa reunião vai tratar, então, da retificação do projeto do CAR. Isso, ela não quer dizer, né, que todos os proprietários de imóveis rurais devem fazer. Aqueles que não fizeram é obrigatório, e nós temos muitos imóveis rurais aqui no nosso município, não só no município de Canoinhas, mas todo o estado de Santa Catarina. O Paraná já fez esse trabalho de fazer a retificação. O que está acontecendo, presidente? Esse assunto é muito importante, por isso que eu estou fazendo esse convite aqui através da Câmara de Vereadores, e também convido Vossa Excelência, né, para que esteja presente no dia, e os demais vereadores que puderem participar, da importância, porque até o final desse ano, né, os bancos, agências que trabalham com financiamento agrícola, eles não estão exigindo, mas a partir do ano que vem, quem não tiver o georreferenciamento das propriedades, tiver o CAR, tudo correto, não vai ter financiamento, vereadora Rosi, né, para os agricultores. Então, por isso, da importância e a preocupação, né, das entidades, tanto da CNA, que é a Federação da Agricultura do Brasil, né, a Federação do Estado de Santa Catarina, que é a FAESC,
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e de Agricultura, preocupados com isso. Então, nós estamos fazendo esse trabalho aqui regional. E Canoinhas foi eleito, então, lá em Brasília, né, foi escolhido aqui por ser a cidade, o município polo, para ter essa reunião. Então, ela vai ser a partir das 13h30 na sede da A5. Hoje já acertamos com o secretário da Agricultura, o Gildo Stocker. E às 14 horas vai ser a abertura oficial e pronunciamento às autoridades. 15 horas a apresentação do projeto Retificar, que é da CNA. E daí, às 15h30, a apresentação da estrutura da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde. Então, eu faço esse convite, reforço aos produtores rurais, aos proprietários de imóveis rurais e principalmente as entidades. A gente tem que ter essa parceria. Eu falo aqui também como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, né, presidente, que seja, então, nós temos que fazer essa parceria, envolver o município junto, a Secretaria da Agricultura, a Prefeitura num todo e a Secretaria do Meio Ambiente. E é lógico, nós, vereadores, apoiando, porque é muito preocupante, né? A partir do ano que vem, tem que estar legalizado, senão não vai ter Pronaf, Pronamp, custeio agrícola aos nossos agricultores. Então, era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Lembrando, então, para que a assessoria de imprensa da nossa casa faça a divulgação desse evento, porque é muito importante. Um outro ponto que deve ser levado em consideração do CAR é que ele é pré-requisito para emissão da nota eletrônica. Então, apesar de você ter na sua propriedade e não buscar essas vias de financiamento externo, a venda da tua produção, então, depende diretamente desse pré-requisito que é o CAR, né? Então, tem mais esse agravante de não ter essa documentação, de certa forma, ou feita ou retificada, né? Então, é muito importante que você, agricultor, participe, né? O nosso município está fazendo uma força-tarefa muito grande principalmente na questão da nota fiscal, que vai ser uma obrigatoriedade a nota eletrônica, né, a partir de ano que vem. E nós queremos realmente que tudo que seja produzido aqui, seja vendido aqui e seja, com certeza, emitida a nota aqui em Canoinhas, né, que nós precisamos que esse dinheiro circule em nosso município. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário, dia 10, terça-feira, às 19 horas. Tenham uma boa noite.